Shalom, queridos. Esse é o terceiro capítulo do primeiro livro dos Reis. Obrigada, Senhor, por mais esse privilégio. Te agradeço em nome de Jesus. Salomão casa com a filha de Faraó. É o capítulo 3 do livro dos Reis. Salomão aliou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Ele a trouxe à cidade de Davi até que acabasse a construção do seu palácio, da casa do Senhor e da muralha em volta de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos, que até aqueles dias ainda não se tinha edificado templo ao Senhor, ao nome do Senhor. Salomão pede a Deus sabedoria. Veja aqui, hein? Salomão casa com a filha de Faraó. É o título do terceiro capítulo. Veja que agora Faraó, rei do Egito, ele casou, se aliou com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó. Não está muito legal esse negócio aí, não é? Não está legal, aliás. E agora ele está vendo que as pessoas estão oferecendo sacrifício nos lugares altos, porque o templo, tudo estava sendo ainda construído. E essas pessoas estavam fazendo sacrifício nos montes, lugares altos são os montes. Salomão, é o subtítulo, pede sabedoria a Deus. Tinha que pedir mesmo, né? Porque você não pode fazer nada sem a sabedoria de Deus. Se vai fazer alguma coisa para Deus, tem que pedir a Ele a sabedoria, porque senão vai ser desagradável. Nós não temos de nós mesmos nada. A nossa sabedoria humana não vai a canto algum. Precisamos ser humildes e pedir a sabedoria do alto, como diz o apóstolo Tiago, porque ela é pura, é verdadeira. Vamos continuar, capítulo 3, versículo 3 agora. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer os sacrifícios, porque era o lugar alto mais importante. Era em Gibeão, o lugar mais importante. Ele foi para lá. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nesse local, em Gibeão, ele ofereceu 1000 holocaustos. É exagero, não é isso? 1000 holocaustos. Deus quer coisas exageradas da minha parte para Ele. Ele é exagerado comigo. Deus é exagerado com seus filhos. Nós vemos coisas que nunca imaginávamos nas nossas vidas, coisas maravilhosas que Deus faz exageradamente, porque a gente não merece nem um mínimo, quanto mais o máximo de Deus. E o máximo de Deus foi Jesus, que deu a sua vida por nós, e Ele fez. E continua exagerado com a gente. As misericórdias se renovando a cada manhã, e nós precisamos fazer coisas exageradas para o Senhor. E Salomão, ele reconhece aqui e faz um sacrifício bem exagerado. Já pensou? 1000. Você vai oferecer 1000 holocaustos. Aí, lá em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quer que eu lhe dê. Peça o que você quer que eu lhe dê. Já imaginou? Faça algo exagerado para o Senhor, que Ele vai se apresentar a você dizendo: peça o que você quer. E se você realmente ofereceu para o Senhor algo exagerado, é porque você reconhece que Ele te amou primeiro, Ele lhe entregou, escolheu você, lhe entregou nas mãos de Jesus. Jesus não lhe abandona, não lhe lança fora. Então, qual é o seu pedido exagerado para o Senhor, se você realmente tem consciência de quem é esse Deus? É dizer: Senhor, eu tenho tanto medo de fazer discípulo. Ó Senhor, eu não sei, não consigo chegar junto de uma pessoa e dizer para ela que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ela. Ah, Senhor, eu tenho medo também, tenho uma dificuldade quando eu dizer para a pessoa: olha, está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que todos que recebem Jesus,
Esses são chamados filhos de Deus. Eu tenho medo, Senhor, que a pessoa diga: quer dizer que eu não sou filho de Deus? Não é. Ah, meu Deus, eu tenho medo da pessoa ficar falando isso e eu não saber o que dizer. Ah, Senhor, me dá sabedoria. Ah, Senhor, eu preciso de sabedoria, porque eu tenho que fazer algo que lhe agrade, algo exagerado. O meu pedido é esse, que eu consiga dizer para a pessoa que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando eu falar que os que recebem Jesus são esses que são filhos de Deus e elas ficarem revidando, dizendo, quer dizer que você somente é filho de Deus, eu vou dizer sim, só quem aceita Jesus é filho de Deus. Porque lá no Éden, quando a mulher e o homem pecaram, Deus perdeu a filiação, ficou sendo apenas criatura. E Jesus veio, prometido lá em Gênesis 3,15, e ele veio justamente para reconciliarmos com Deus. Para a partir daí nós tornarmos a ter a filiação, ser filho novamente. E a prova disso é que ele nos dá o Espírito Santo. Todos que recebem Jesus têm o Espírito Santo, tornou a ser novamente filho de Deus. Ah, Senhor, me dá sabedoria para falar isso. Ah, Senhor, meu pedido exagerado é esse, que eu não perca de vista meu colega de trabalho, tenha coragem de chegar para ele e falar de Jesus. E depois que ele aceitar, eu coragem de consolidar, a coragem de discipular, acompanhá-lo até o dia que ele estiver preparado também para fazer outro discípulo. Faça esse pedido exagerado ao Senhor. Ofereça para ele vidas. Diga a ele: eu quero, Senhor, vidas. Para aquele grande dia, quando o Senhor despontar com poder e glória, como está escrito em Atos 1:11, eu ter nas minhas mãos nomes e mais nomes, nomes da minha vizinhança, nomes dos meus colegas de trabalho, nomes do meu colega de faculdade, nomes das pessoas que sentaram comigo no transporte coletivo, nomes de pessoas que estão nos bairros marginalizados, nomes. Esse é um pedido exagerado e essa é uma oferta exagerada. Vidas aos pés do Senhor Jesus. Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Ofereça a sua cidade aos pés de Jesus. Trabalhe por isso. Lute por isso. 1000 holocaustos. Oferta que o Senhor recebeu das mãos de Salomão. E o que é que Deus quer receber das nossas mãos? Numa nova aliança, onde o seu filho veio e deu sua vida por nós. Ele quer receber sua rua inteira, seu bairro inteiro, sua cidade inteira, aos pés do filho dele, Jesus Cristo. Eu estou fazendo analogia do que foi Salomão, exagerado no oferecer, e eu estou falando que hoje nós temos toda a condição de ser exagerado, entregar a nossa cidade aos pés do Senhor Jesus, se a gente diariamente orar e ir buscar as vidas que estão perdidas na nossa parentela, na nossa vizinhança, no meio do colégio, na faculdade, no trabalho. É isso que temos que fazer. Eu trabalho com analogia, né? Claro que eu não vou ficar baseada somente no que Salomão fez na primeira aliança. Eu estou me baseando também no que nós podemos fazer na segunda aliança. Glórias a Deus por isso. Peça o que você quer que eu lhe dou. Salomão respondeu: foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração diante da tua face. Aqui outro também que não ficou lambendo ferida, tá vendo aqui? Salomão disse que o pai dele, Deus foi bondoso com ele, que ele, seu pai, andou na fidelidade, andou em justiça, em retidão de coração diante da sua face. Veja que uma pessoa tem uma mente que pensa o que é bom, que é isso que Deus manda fazer, pensar o que é bom. Filipenses 4:8. Por que Salomão não ficou pensando: o Senhor andou com meu pai, o Senhor sabe que meu pai matou o marido da minha mãe para ficar com a minha mãe, mas o Senhor andou com meu pai, lambendo ferida. Foi isso que Salomão fez? Nem tocou nesse assunto. É isso que nós temos que fazer. Esquecer das coisas que para trás ficam e seguir para o alvo que é Jesus.
É isso que o Senhor nos recomenda através do apóstolo Paulo. E Salomão, Paulo nem havia chegado na terra, nem sonhava, né? Era tão distante do tempo de Paulo, mas já fez isso. Esqueceu das coisas que para trás ficaram e prosseguiu confiando em Deus, mostrando que o seu pai foi abençoado pelo Senhor. Nem tocou no assunto dizer assim, o Senhor perdoa meu pai. Não, ele já sabia que tudo que estava acontecendo na vida de Davi, foi o resultado do perdão. Ele nem tocou no perdão para não lembrar nem do que o pai fez. Ele já foi falando do que Deus fez na vida do pai dele e como o pai dele andava diante de Deus. Vamos aprender, nós estamos em um discipulado nobre, é palavra de Deus, 7 em 7 dias com nossos discipuladores e palavra de Deus, 3 capítulos por dia dentro da nossa casa. Em lugar secreto, oração, logo cedo, pedindo perdão pelos pecados das 24 horas. Você hoje pediu perdão, amanhã novamente. Porque nós sabemos que até um pensamento que não seja digno diante do Senhor tem que ser confessado. Porque Ele é santo, santo. Santo, santo, santo. Então, o destaque desse capítulo 3 vocês já viram que destaquei, fazendo analogia, não é isso? Salomão casa com a filha de Faraó, mas está aqui pedindo sabedoria, não é? Salomão acordou aqui já no versículo 15 do capítulo 3, para poder acelerar um pouquinho. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança e ofereceu holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Acho que estou com uma sede de ler tudo, né? Vamos ler porque entende melhor. Então Salomão respondeu ao Senhor assim, que o seu pai andou diante da face dele, e disse para Deus: mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que assentou no seu trono, que era ele, né? Como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio de um povo que escolheste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Aí ele está sabendo o que o pai sofreu, né? Ele não toca no assunto, mas ele já está se prevenindo. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Esse povo não é brincadeira, não. Eu quero sabedoria. Ele que bem sabe que o pai sofreu, mas ele não está lambendo ferida, ele está pedindo o socorro para ele. Quero sabedoria, Senhor. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir dentre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este grande povo? Quem seria capaz? Ele sabia que tem que ser com Deus, senão não ia longe. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Lembre que Davi recomendou a Salomão: seja homem, ande nos caminhos de Deus, nas leis de Moisés. E aí Salomão está tomando conta da bênção, né? Pedindo sabedoria a Deus. Deus gostou disso, oferecendo uma oferta exagerada ao Senhor, 1000 holocaustos, pedindo sabedoria. Não é isso? Não foi muito bem essa história aqui de casar com a filha, casar com a filha de Faraó, mas ele já está se prevenindo para não fazer coisas piores, né? Já está pedindo a Deus socorro. E aí deixa eu ver aqui, já que você pediu isso, é o que Deus disse, né? Não pediu longevidade, que todo mundo pede para ter uma vida longa, né? Mas Salomão pediu sabedoria. Que adianta uma vida longa fazendo bobagem? E já está sendo sábio em pedir sabedoria e não longevidade, porque longevidade só vale a pena com sabedoria. Para a gente viver detonando o nome de Deus, não vale a pena uma vida dessa. Tem que ser uma vida que glorifique o nome do nosso Deus. E aí,
Eu lhe dou um coração sábio, Deus disse, inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. É o homem mais sábio do mundo, porque Deus disse que antes dele, nenhum, e depois dele também nenhum. Então só teve de sábio, de ser humano normal, só Salomão na terra, né? Então aproveite, né? Que ele é o sábio desse livro que Deus está dizendo. Aproveite o livro de Provérbios e leia os ensinos dele, caminho da sabedoria. Um deles é mandando ensinar a criança o caminho que deve andar. Foi no livro de Provérbios, Provérbios 22:6. E quem escreveu? Esse aqui, que recebeu sabedoria mais do que qualquer homem na terra. A sabedoria de Salomão foi maior do que qualquer homem, antes dele ou depois dele. Não teve ninguém com a sabedoria dele. Então é aconselhável você ler o livro de Provérbios e guardar algo muito importante. Entre tudo que é importante, guarde essa. Ensina a criança o caminho que deve andar, que até o envelhecer ela não se desviará dele. Eu tenho consciência disso, porque eu parei tudo, tendo minha formatura, parei tudo para cuidar dos meus filhos na fase de criança. Tomei conta mesmo na fase de criança, lazer, saía com eles para lazer, porque ali eu saía para o lazer e tudo que via, eu falava de Jesus. Se eu via o sol brilhando lá na praia, eu dizia: quem fez isso? Se eu via as águas lindas, a gente nadando sobre ela, quem fez isso? Então, era nessa caminhada em casa, sentando, levantando, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. E o resultado é que meus filhos não me deram trabalho. É assim que Deus diz. Ensina em criança. Você sacrifica, largando tudo, renunciando tudo, para ensinar os seus filhos no tempo de criança o caminho de Deus. E quando você tem eles na adolescência, na juventude, você só vai usufruir das bênçãos. Nenhum deles perfeito, mas nenhum vai lhe dar o trabalho, porque aqueles que não tiverem ensino dão. Glórias a Deus, né? Então segue aqui, já aproveita logo, pega logo a dica, não espere chegar ao discipulado do livro de Provérbios, não. Já comece a ler Provérbios. Vai ser uma bênção para nossas vidas. A sabedoria de Deus está aqui em Salomão, Deus colocou sobre ele. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glórias, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Riquezas. Quando pediu sabedoria, agradou tanto a Deus que Deus disse: não vou dar sabedoria só porque ele vai precisar de dinheiro. A sabedoria, sem dinheiro, a gente quer fazer mil coisas sábias, coisas boas, e fica sem poder fazer, não é verdade? Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de falar em dinheiro, porque o Senhor Deus diz que o reino dele é para crescer através desse jeito. Então a gente ganha sabedoria, como Salomão, Deus está dando sabedoria, não, não, não ficou incompleta, porque sabedoria e dinheiro, você toma o mundo. Porque para Deus, é claro, porque sendo Deus que te deu, eu espero que você tome para Deus, de ponta a ponta. Você com sabedoria, sabendo que deve cumprir o ídolo do Senhor, de levar a palavra para todas as pessoas, de consolidar essas pessoas, de ter 12 discípulos ali, ó, como Jesus teve, falando, ensinando semanalmente. Você vai ganhar o mundo, porque você sabe o que vai acontecer. Preparou 12 discípulos, você tem dinheiro, não é isso? Aí você faz aquela festa bonita para aqueles discípulos, vocês estão abençoados para fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês, vão também ganhar vidas, vão também consolidar, e aí pega outra turma de 12, faz aquelas reuniões maravilhosas, com dinheiro você pode ter um lanchinho com eles, não na hora do discipulado, mas sair com eles, né? Precisa de dinheiro, sabedoria com dinheiro é ganhar o mundo para Jesus. Não é isso? Você vai nos bairros marginalizados, leva comida, leva roupa, leva calçado, leva tudo, e eles vão ficar parados assim na sua frente, ouvindo falar de Jesus. Muitos vão rejeitar, mas você não vai ter culpa. Quem convence é o Espírito Santo, mas a obra você faz com dinheiro. Por isso que Deus deu sabedoria e deu dinheiro. Então não corra da prosperidade, não. A prosperidade é a palavra. Deus disse, Deus falou, se eu meditar na palavra de dia e de noite, serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então vamos pela palavra,
continuando, né? Você já pegou desde Gênesis comigo, esse discipulado, conosco, com eu, comigo, o Espírito Santo, com meu Deus, com Jesus, né? Estamos nesse discipulado. Aí a gente vai prosseguindo até chegar Apocalipse. E aí, nessa sabedoria de Deus e com a prosperidade dada pela palavra, é papai, é mamãe, filhos, todos sabendo a mesma linguagem. Tudo que você está estudando, seu pai está estudando, sua mãe está estudando, se for realmente obediente e participar de um discipulado. Aí a família toda ligada em Deus, dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que maravilha, né? Prosperidade pura. E aí não vai ficar ninguém da família sem ser salvo, porque vocês vão ter condição financeira também para estar indo atrás dos parentes que estão pobres e vai ajudá-los. Eles vão sentir o amor de Deus e vão começar a se entregar a Jesus Cristo. Onde tiver pobreza, você vai poder resolver, porque Deus mandou cuidar dos pobres, e aí também os pobres vão sendo alcançados. Os ricos não vão precisar do seu dinheiro, mas quando vê que você não é um pobretão, já vai lhe olhar. O rico olha somente de pé de chinelo e acha que só o crente é só pé de chinelo. Mas vê você abençoado, próspero, com a palavra, cumprindo-se o que Deus diz, e quem medita na palavra é próspero, o rico vai lhe olhar e dizer: aquele crente até que não é pé de chinelo, vai se aproximar de você, você aproveita, que é coisa mais difícil o rico aceitar Jesus, mas se você chamou a atenção dele, ele se aproximar de você, você aproveita na hora e diz: olha aqui, deixa eu dizer para você a história de um homem riquíssimo. Ele vai dizer: quem é esse homem riquíssimo? Quem é rico aqui sou eu. Você vai dizer: Jesus. Lá em Gênesis 3 diz que ele vinha e esmagaria a cabeça da serpente, e ele veio. Só um rico pode fazer isso. Ele não está entendendo. Aí você diz: um rico, ele é rico. Jesus, só ele podia fazer isso. Aí o homem vai se interessar, né? O rico vai dizer: se tem alguém rico assim, eu quero saber qual é a história. É rico, ele é dono de todas as coisas. Lá em Gênesis 1 diz que ele criou o universo. Ele fez tudo. Tudo que nós estamos sofrendo aqui foi ele que fez. Então, esse é o mais rico de todos, mas é tão rico e tão maravilhoso que foi capaz de deixar toda a sua glória descer para a terra e vir dar a vida por nós. Pronto, pegou o rico, tá bom? Ou não? Você acha que ele não vai ficar? Se for um daqueles que estão escolhidos por Deus, vai ficar. Se não for escolhido por Deus, você vai falar, ele vai rejeitar, mas você sabe que fez a sua parte. Louvado seja Deus. Esse aqui é o terceiro capítulo do primeiro livro dos Reis, onde Salomão pede sabedoria, e eu estou aqui gostando dessa conversa. E você? Com certeza, né? Conversa maravilhosa. Glórias a Deus. Então, no capítulo 3, no versículo 14, diz: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como seu pai, eu prolongarei os seus dias. É claro, Deus gosta de prolongar dias naqueles que realmente vão glorificar o nome dele, né? Então vale a pena sim. E aí, Salomão, seus dias, prolonguei seus dias. Salomão acordou e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, oferecendo holocausto, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Salomão julga a causa de duas mulheres, ainda nesse capítulo 3. Essa história você vê em filmes, você vê em peças. Eu acho bom até vocês fazerem uma peça no discipulado e apresentarem lá no primeiro sábado de cada mês. Tem a oportunidade para vocês apresentarem o que vocês aprendem no discipulado. Isso aqui não deve passar. Eu quero ver qual é o discipulador que vai fazer isso. Preparar uma peça com essa história de Salomão, julgando as duas mulheres. É uma história muito bonita, né? Salomão depara com duas mulheres que não tinham marido, viviam daquela vidinha assim à vontade, e cada uma delas tinha um filho, e estavam no mesmo quarto, na mesma cama. E amanhece o dia e uma delas dormiu sobre o filho morreu. Aí outra, né, que estava com o filho ou que estava com o filho morto, botou no lugar da outra, fez aquele enredo lá, e aí dizendo que que o dela não era morto, não, que o dela era o que estava vivo. Uma matou, né? Uma sem querer, mas matou. Mas aí não se conformou, queria a criança de qualquer jeito e mentiu que era o dela e não era. Foi para diante de Salomão, a sabedoria de Salomão entra em cena. Essa história marca a sabedoria de Salomão.
Estão lá as duas se acabando, chorando e dizendo: ah, o filho é meu, outro filho é meu, o morto é o dela, o morto é o dela. Aí Salomão diz: espera aí, vamos resolver essa questão? Cada uma vai ficar com uma parte. Eu vou dividir a criança no meio, a metade é de uma, a metade de outra, e ninguém chora. A verdadeira mãe diz: não, não, deixa com ela, deixa com ela. Oh, meu Deus. Tem uma sabedoria igual a essa só vindo da parte de Deus, não é? Claro que nenhuma mãe ia se conformar em ver seu filho partido. Só a mãe ia defender. Aqui estava com o filho morto, pouco importava. Para ela, a maneira dela era estar assim, saciando a sua dor, vendo que a outra também ia perder o filho. Está querendo amortecer a dor, vendo a outra também na derrota. Muitas pessoas são assim. Elas estão derrotadas. E ver as pessoas vitoriosas, elas ficam incomodadas, sofrem mais, porque ela está derrotada. Meu Deus, aquela ali está assim, eu não, eu estou derrotada. Aí vê a outra que estava vitoriosa, ou outro, seja quem for. Aí vê que caiu também no fracasso, ela se consola. Ai, que bom, não somente eu que estou sofrendo, não. Fulano também está lá na pior. Já entenderam o que é o ser humano? É a natureza adâmica, o pecado original. Por isso que só Jesus podia dar jeito em nós. Porque ele veio por obra do Espírito Santo, não trouxe o pecado original, e aí foi para uma cruz levando os nossos pecados. Porque só podia ir para a cruz alguém que não tivesse pecado, para levar somente os nossos, e ali seria ressuscitado, porque não tinha pecado, só estava carregando o pecado da humanidade. Se Jesus tivesse nascido de uma maneira normal, da junção de José e Maria, que não era pecado, eles eram casados, mas trazia o pecado original. O ato sexual de marido e mulher não é pecado, mas dele vem um ser humano trazendo o pecado original. Toda a humanidade é assim, nasce já pecador. Mas Jesus não nasceu pecador, Jesus nasceu santo, separado mesmo no corpo humano, mas não teve o pecado original. Então ele podia carregar os nossos pecados e ressuscitar, porque ele não era um pecador. E também poder perdoar os nossos pecados. E aí, isso é que é presente bom, não é? Maravilha de Deus. Então nós vemos aqui Salomão, com a sabedoria de Deus, dizendo para aquelas mulheres que ia dividir a criança, aí a verdadeira mãe disse: Deus me livre, deixa na mão dela, meu filho vai ficar vivo, sim. Salomão entregou o filho para a verdadeira mãe e a outra saiu chorando. É, Deus não tem culpa se ela não teve cuidado, dormir, a gente coloca uma criança do lado, sabe que não vai poder nem dormir direito, porque sabe que pode virar de noite, mas ela facilitou e queria agora fazer essa maldade com a verdade, com a mãe da criança que estava viva. E Salomão, com a sabedoria de Deus, marcou as nossas vidas, porque não tem na terra alguém que não já que assistiu esse filme ou que leu essa história que não venha notar que só Deus poderia fazer isso. Duas mães chorando, um é meu, outro é meu, e ele dizer: corta no meio, que nós tenhamos a sabedoria do Senhor. Que sabemos que Salomão foi o homem mais sábio da terra, porém o Espírito Santo que está em nós tem a sabedoria acima de todas as sabedorias. Se a gente viver na direção dele, tenha certeza que teremos atitudes como essa de Salomão. Saberemos julgar as causas que vierem em nossas mãos, pela direção do Santo Espírito. Terminamos o capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Graças a Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.